Bom, se por um acaso você é daqueles que defende a liberação do porte de armas, acho que você poderia assistir esse filme antes e tirar suas Umas próprias conclusões, né? né? Bom, eu queria começar o vídeo comentando sobre as coincidências do cinema, né? Porque nesse mesmo ano a gente vai ter um outro filme com o mesmo nome, sobre o mesmo incidente, da Netflix, lá do Paul Greengrass, né? Que fez o United 93, a Jason Bourne e tudo mais, que também chama 22 de julho. Então, caso você esteja assistindo esse filme antes do lançamento, esse filme vai lançar. Caso você já tenha assistido depois, esse filme é um filme norueguês também do mesmo incidente. Certo, agora vamos Para sinopse. Vamos para a sinopse. O filme ele recria o atentado que ocorreu na ilha de Utoya, lá na Noruega, e ele meio que conta a história de um grupo de jovens que precisa sobreviver a esse terrível atentado aí que durou 72 minutos. Bom, enfim, aí a gente acompanha a história da Kaia, né? Kaia. Enfim, aí todos os personagens são ficcionais, né? Basicamente Sim. a equipe ele pegou relatos de pessoas que passaram por esse incidente e construíram os personagens. Baseado nisso. E aí, enfim, né? O filme ele retrata todo esse incidente, mas a gente acompanha mais proximamente essa personagem. O filme é tenso? Denso. Bem denso, tenso. Deixa a gente com os nervos à flor da pele. Vou confessar que assim, eu tava uma pessoa difícil pra chorar esses últimos tempos. Então você chorou pra assistir esse filme? É mesmo? Eu não no sabia dessa começo, informação. Assim, mas lá pro meio, assim, cara, eu tenho um certo problema com filmes de atentado, assim, todos eles que tem um grupo massivo de gente sofrendo e uma coisa muito mais realista me pega de um jeito assim, e o filme é muito próximo, que nem a gente comentou. Então... Não chorei, né? Não tô dizendo isso como algo de orgulho, ou enfim. Mas, de fato, foi um filme que mexeu um pouco comigo, apesar de eu não ter gostado tanto, eu acho, quanto você gostou. Não, eu acho que ele tem problemas, mas eu acho que o saldo, pra mim, é mais positivo do que... Não, eu acho que ele tem um saldo positivo, porque a forma como ele conta, a história também, eu acho bastante interessante. Esteticamente, eu acho que ele deve ter sido um filme bastante difícil, porque, pra quem não sabe, esse filme ele foi feito em plano sequência. E assim, é um lugar montanhoso, é um lugar onde tem declives e aclives. Deve ter sido muito treta gravar esse filme. Mas é uma coisa que assim, hoje em dia tem muitos filmes que eles estão se vendendo por terem sido filmados em plano sequência, enfim, tem uma cena grandiosa em plano sequência. Eu acho que esse filme ele tem um motivo para que ele seja assim, né? Tanto na duração, o filme acho que ele tem 92 minutos, mas o incidente acontece em 72 minutos ininterruptos, que é justamente quando começa o tiroteio até quando o filme termina. E também é uma forma de a gente entrar nesse drama, né? Entrar junto com esses personagens. Então a gente precisa correr junto com eles, a gente precisa respirar no momento em que eles estão presos numa pedra, porque todos esses momentos foram muito realistas e trazem a atenção do filme. Se a gente for pegar esse filme como um filme ficcional, narrativo, eu acho que uma coisa que é muito importante é a tensão que esse filme constrói. E eu acho que desde antes do tiroteio começar, porque a gente tem os letterings lá falando o que aconteceu, para caso você não seja norueguês, ou talvez não tenha acompanhado os noticiários na época, e ele explica tudo o que acontece, tudo mais, a gente pula pro acampamento, a gente vê as pessoas realizando tarefas diárias, só que você sabe que em algum momento as coisas vão explodir, você só não sabe quando, você só não sabe onde, e você não sabe com quem. E essa apreensão para que o tiroteio comece, pelo menos para mim, me deixou muito tenso. Assim. Eu tenho que admitir que eu não me sentia, assim, não fiquei tão tenso. Porque, como você mesmo disse nos letterings, já no começo já avisava que aquilo ia acontecer, então era meio que pra mim eu já tava esperando, né? Então eu não me senti tão tenso nessa primeira parte do filme. É claro que depois que quando os tiroteios começam, aí, enfim, eu fico mais tenso, mas antes não. Eu acho que isso é interessante também, porque eu acho que a tensão tem uma coisa que é muito boa no filme, que é a progressão da tensão. Que você vai vendo que cada um dos passos vai levando ao outro, pelo menos até um certo momento do filme, que depois eu acho que ele descarrega um pouquinho assim. Exatamente. Mas então, por exemplo, você começa todo mundo reunido dentro de uma casa, depois todo mundo correndo, aí de repente eles conseguem falar com a polícia, aí de repente aparece um cara ensanguentado, depois mais... Então cada um dos pontos vai se tornando cada vez mais tenso, e o engraçado é que conforme a tensão vai aumentando, o número de pessoas dentro de tela vai diminuindo. Então é muito interessante porque apesar de você estar aos nervos da flor da pele, você está cada vez mais sozinho. E em alguns momentos eu acho um pouco cansativo. E em alguns momentos eu também acho um pouco over, né? Porque, enfim, é claro que a gente sabe que é um atentado, as pessoas estão desesperadas, só que a gente fica escutando uma gritaria constante, e eu acho que chega um momento que isso perde a força. Bom, no começo eu acho que aquilo deixava muito tenso, porque você escutava os gritos, mas não sabia de onde vinha, você via as pessoas passando, correndo, mas com essa progressão, enfim, que você acabou de dizer,
eu acho que eu fui ficando menos tenso. Entendi. Então não me causou essa mesma sensação. Eu sinto que assim, não é um negócio que os caras estão gritando 100% do tempo. Eu acho que conforme a gente vai ficando cada vez mais sozinho, a gente vai parando de ouvir esses gritos. Mas eles são mais pontuais. Eu acho que eles voltam. Eles vão e voltam. Eu acho que é uma coisa mais posicionada, assim, não é simplesmente jogado o filme inteiro. E uma coisa que eu acho que é interessante também é o fato do filme ele nunca mostrar o vilão, nunca mostrar nenhuma personagem, com exceção de uma que vocês vão saber quando assistirem o filme, sendo morto. Eu acho que isso, além de ser uma escolha ética muito responsável, porque você não tá do lado do vilão, como por exemplo num slasher você estaria, aqui é um filme real, então você tem que quase um slasher, cara. Você teria que estar do lado das vítimas. Eu acho que isso é uma escolha ética positiva, em primeiro lugar, e segundo, tensa, né? Porque se a gente for pegar filmes como Tubarão, Alien, é aquela coisa, né? Você não mostra quem é o vilão, mas você sabe que ele está presente, pode estar em qualquer lugar. Você só escuta os sons, as coisas. Bom, quando eu assisti o Toia, pra mim foi quase que inevitável lembrar do Filho de Saul, que é um outro filme que eu gosto bastante, que ele também recria um fato histórico, e ele também tem essa câmera que segue esse personagem, né, em busca do filho dele, né? É um filme também bastante denso, bem tenso, mas eu gostei do Filho de Saul por 2 motivos, eu gostei mais, né? Primeiro porque eu gosto do aspecto em que o Filho de Saul foi gravado, que ele é mais fechado, ele causa um tom mais claustrofóbico pra mim, e a construção do som, eu acho que do Filho de Saul, ele diz muito mais do que desse filme, assim, porque, enfim, era um filme que mostrava muito pouco, você via o ambiente externo muito desfocado no Filho de Saul, e o som, ele recriava, assim, ele me dava arrepio, assim, porque era muito assustador. E nesse filme eu acho que ele não consegue se sair tão bem quanto ele se saiu. Então por isso que eu gosto mais do Filho de Saul do que desse filme. Bom, vou responder então as suas 2 questionamentos aí. Eu acho que assim, apesar desses filmes eles até que serem bastante parecidos esteticamente, né? Apesar dessa diferença que você falou da razão de aspecto, que Sim. Esse filme não tem, acho que ele usa uma estratégia bastante diferente, né? Que são daqueles filmes de terror, de found footage, né? Sim, pra quem não sabe, o filme found footage é, por exemplo, Cloverfield, né? Que tem aquela câmera na mão, que corre com os personagens, que parece que é meio amador, Sim, né? Sim, aí você falou na razão de aspecto, que parecia mais claustrofóbico, eu concordo, mas acho que aqui ele alcança essa mesma claustrofobia de outra forma. Porque em muitos momentos, eu acho que, apesar de a gente estar acompanhando um único personagem, você tem uma forma diferente de estar nesses 2 filmes. No Filho de Saul, é quase como se você fosse esse personagem. Você está dentro desse psicológico desse personagem que acompanha pela cabeça dele, tudo sempre desfocado. Nesse filme, apesar de você acompanhar essa protagonista, parece que você é mais um dos jovens que está lá. Porque em vários momentos, o que acontece? Você se joga no chão, como se fosse uma pessoa também correndo. Às vezes tem 2 personagens conversando, tendo um diálogo, você olha para o lado, olha o que está acontecendo à volta. E eu acho que isso também causa uma tensão. Isso também, para mim, foi claustrofóbico. Bom, e com relação ao segundo ponto, né, que é com o som... eu não queria questionar, porque eu acho que eu já falei que eu acho que ele é mais bem utilizado, assim, não é a torta direito que eles colocam a gente gritando, mas eu queria destacar uma cena que eu acho que é muito interessante, e é justamente a cena final, logo depois dos créditos, quando começam os créditos mais ou menos, em que supostamente você entende qual que é o destino de algum desses jovens, só que você não tem nenhuma imagem, a tela está totalmente preta, e você só escuta os sons de consolo, sons de choro, sons enfim, do mar, da água. Eu acho que você cria um sentido, às vezes... não vou falar se é positivo ou negativo, mas você vai entender se você assistir o filme, simplesmente pelo som. Então acho que é interessante porque você usa o potencial do áudio visual, né? Áudio. Não mexeu tanto comigo também. Eu acho que eu tô mais coração peludo hoje, mas enfim. Precisa botar essas orebas aí pra escutar as coisas. Não, mas outra coisa também é que, assim, eu não gosto muito de filmes que recriam esses atentados terroristas, porque eu acho que as chances de você errar são maiores, mesmo porque acho que às vezes é difícil você conseguir criar uma discussão pertinente àquele fato, né, que aconteceu. Nesse filme eu tenho um pouco dessa impressão. Eu acho muito interessante essa coisa de você ser levado para junto daqueles jovens, de você sentir a tensão, sentir o terror que eles sentiram, mas eu acho que o filme ele vai até aí, ele não cria nenhuma outra discussão em cima desse assunto. Eu até concordo em algumas situações, principalmente quando dá a marca de 1 hora, assim, eu fui dar uma olhadinha, ela tinha dado 1 hora de filme, em que começa a ter um mosquito que pousa no braço dela, e você tem um momento meio contemplativo. Acho que todo aquele momento, até quando mais ou menos acontece o twist final,
que tem um momento lá que eles cantam até. Eu acho que ele acaba apelando um pouco pro melodrama, que eu acho que nesse filme, recorrer ao melodrama é um negócio muito problemático para um filme que, teoricamente, tem que se propor a ser mais realista. Concordo totalmente. E eu acho que também tem situações em que eles acabam criando diálogos que parece que tá pra encher linguiça, porque como a câmera tem que acompanhar o tempo inteiro eles, tem que criar situação ou ação para que sempre tenha alguma coisa que nos engaje. Então eu acho que nesse ponto me incomoda. Mas antes de eu fazer a minha defesa do filme para os outros 2/3 dele, eu queria fazer um questionamento para você. Questione-me. Por exemplo, eu acho que O Filho de Saul é um filme tanto de atentado, um atentado à humanidade, não necessariamente, um atentado terrorista também, quanto um filme como o Toy. Eu acho que ele tem recursos muito parecidos. Tudo bem que eu acho que ele não acaba recorrendo muito para essa questão do melodrama. Eu vi até uns críticos comentando que parecia que tanto o Filho de Saul quanto o Toya parece que você tá entrando num parque de diversões de tortura, assim, porque você acompanha esse cara insanamente. Meio que fetichista, assim. Fetichista, exatamente, essa palavra. Eu queria perguntar, você gostou tanto de O Filho de Saul, o que diferenciaria nesse parque de torturas deles? Bom, eu não sei se meu argumento vai ser forte o suficiente, né, para tentar explicar, porque eu gosto mais de um do que de outro, né, mas vamos lá. O Filho de Saul é um filme que eu já vi outros recortes e outros filmes contados de maneiras diferentes sobre o nazismo. Eu estudei o nazismo na escola, eu tive acesso às informações desse fato histórico, né? Então, quando eu vi o Filho de Saul contado daquela maneira, para mim foi uma maneira diferente e interessante de mostrar o recorte daquela história. Então, mas por exemplo, que eu vou te rebater. Se existem tantos outros filmes que já falaram sobre o nazismo, e esse faz um filme diferente, que enfim, tem uma coisa assim desse parque de diversões muito parecida com o Toya. Não seria ele, então, diferente e ruim? Não, eu não acho que seja ruim. Talvez o que pode ter acontecido, né? Quando eu assisti O Filho de Saul pela primeira vez, eu não tinha assistido nenhum outro filme que fizesse um recorte daquela história daquela maneira, com aquela estética. Esse já é o segundo, então eu não sei se é porque eu já fui influenciado. Né? Eu não sei se é porque eu já fui influenciado por ter assistido já um filme que tinha uma semelhança como essa. E nesse filme ele não, de fato, ele não conseguiu me causar esse questionamento. Então, acontece. É isso. A gente muda, né? Talvez eu precisasse reassistir, ter um embasamento acadêmico para poder analisar esses filmes com mais profundidade, mas a minha percepção que eu tenho desse filme hoje eu acho que esse filme ele funciona e ele tem essa discussão, em primeiro lugar, que você falou que a gente colocar ele no terror e tudo mais, a gente acompanhar esses jovens e acaba que as imagens dizem por si só. Eu acho que é interessante porque o filme, em nenhum momento, ele é gráfico. Em nenhum momento você vê uma pessoa estirada com um super ferimento. Sim, tem. Mas não é gore, cara. Não é gore, não, mas tem umas cenas que são até um pouquinho mais fortes, assim. Sim, que ela vê uma pessoa morta com o rosto meio desfigurado. Sim, mas eu acho que assim, não é um filme que apela como, por exemplo, o Irreversível vai apelar pra questão. Acho que ele é muito cuidadoso nessa construção, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu acho que ele acaba, de certa forma, até sendo um pouco didático na forma como ele levanta alguns questionamentos. Então, seja de um personagem árabe que fala, espero que não seja esse é outro fator. Ou seja, por exemplo, quando a personagem ela tem várias frases, né? Que eles falam assim, por que os caras estão demorando tanto tempo? Tem uma coisa que eu acho que é muito interessante no começo do filme. Eu ia falar, não sei se é a mesma frase, mas tipo, quando ela tá falando com a mãe dela. Que aí ela olha pra câmera, quebra a quarta parede e fala assim, você nunca vai entender isso. Acho que é mais interessante quando você é um espectador que não é norueguês. E você nunca vai entender isso. E também ela fala, né? Tipo, esse é o lugar mais seguro do mundo, nada iria acontecer aqui. Eu acho isso muito didático. E também os letterings, que eles explicam toda a questão. Então, assim, eu acho que ele tem uma reflexão sobre isso, tanto que no final ele fala sobre a questão da liberação do porte de armas. Ele pode ter sido didático? Pode, mas eu acho que ele foi cuidadoso em ter isso. Então, pra mim, ele passa. Entendeu? E tem um último fator que me desagrada um pouco, que é a protagonista. Porque ela é tão bondosa, ela é tão perfeita, que ela não parece muito real. E eu acho que isso tira um pouco, porque o filme ele tenta ser tão real, né, o tempo inteiro. Mostrar ali como que você estar numa situação de risco, perigosa, né, e te deixar tenso. Mas, pelo contrário, você tem uma personagem que destoa totalmente da realidade, né? Eu acho que assim, até essa 1 hora que eu falo, eu acho que ele funciona bem. Porque, às vezes por amor, quando você tem uma relação ali familiar, relação de sangue, relação carinhosa, você faz coisas irracionais. Eu acho que a gente pode pensar, se a gente for pensar conosco mesmo, a gente consegue lembrar de algumas situações. Mas assim, não me incomodou totalmente, mas eu entendo também essa benevolência extrema pode soar um pouco melodramática também. Sim, eu não acho que seja algo terrível pro filme, assim, mas é algo que me tira um pouco dele. Assim. Então o que eu tenho a dizer assistam esse filme, nem que seja pra conhecer a situação. Acho que, enfim, agora que vai lançar o filme no Netflix, esse tema ele vai bombar.
mas você tem que pensar que aquele filme é dirigido por um escocês em língua inglesa, então acho que é interessante conhecer. E é legal, assim, desse filme, né? porque por mais que ele seja de uma língua totalmente distinta do que a gente conhece, de filmes que a gente assista nessa língua, ele é um filme de grande público, assim, eu acho que qualquer pessoa que assistir vai sentir tenso, vai conseguir entender bem o filme, não é um filme parado, então acho que é um filme pro grande público. E eu acho que até, de certa forma, se empatizar, porque em cada país que você vai ver no mundo, teve algum caso de algum massacre, de algum atentado, de qualquer forma. Então acho que é um filme que ele, inclusive, ele é muito emocionante, assim, mesmo de uma língua muito distante. Assim. E agora, pra fechar de vez, né? A gente não tá falando aqui de política diretamente, mas esse também pode ser tratado como um filme político. A gente aí tá em ano de eleição, a gente sabe que tem gente que quer o quê? Aprovar o porte de armas, né? Então vamos colocar a mão na consciência, vamos pensar bem em quem a gente escolhe, porque esse é um assunto bastante complexo, né? E eu acho que esse filme é a prova disso, porque se você for tentar rebater com aquele argumento de que isso é um caso de exceção, que na verdade estava a arma nas mãos das pessoas erradas... né? Tem aquela coisa do cidadão de bem, né? Exatamente, que tem, a gente vai regulamentar quem pode ter arma ou não. No depoimento da vida real desse cara, ele fala que ele cometeria isso de novo, provavelmente porque ele teria acesso a esse porte de armas. Então, de fato, é uma coisa pra gente se pensar. Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.